Meus amigos, chega ao fim a era Felipão no futebol brasileiro. Felipão se despede do futebol como treinador de futebol depois de uma carreira de mais de 40 anos precisamente, 27 títulos. Um cara que fez Romário chorar ao não convocá-lo para a Copa de 2002, de qual ele foi tão criticado por não levar Romário. Então, meus amigos, a gente vai começando mais um vídeo. Deixa teu like, deixa teu comentário, se inscreve no nosso canal caso você goste desse nosso vídeo. Mas vamos lá, galera, falar de Luiz Felipe Scolari. Eu vou falar da minha percepção de Filipão, Luiz Felipe Scolari. Conheci Filipão pela primeira vez no ano de 1992, através da rede OM de televisão. Sou de Pernambuco e aqui passava, na nossa TV Pernambuco, a rede OM. Então, a rede OM, na época, passava a Copa Libertadores da América e Copa do Brasil. Também o Campeonato Paranaense. Era uma TV sediada no Paraná. E eu tive o primeiro contato com o Filipão através do Criciúma, que jogava a Copa Libertadores da América juntamente com o São Paulo Futebol Clube. Criciúma, campeão da Copa do Brasil com ele em 91, São Paulo, campeão brasileiro em 91, os dois classificados para a Libertadores de 92. E eu vi jogos sensacionais do Criciúma na Copa Libertadores, com muita raça, muita garra, muita vibração, muita determinação. Paulo Baia era um dos principais jogadores daquele Criciúma em 1992. Ele que tinha ganho um título que ninguém esperava ganhar pelo Criciúma. O Filipão começou a carreira no CSA em 1982, técnico gaúcho, passou pelo Juventude. Não foi daqueles jogadores mais de melhores técnicas, mas tinha uma raça impressionante. Vendia caro as derrotas, ganhava muito bem as vitórias, sofridamente, e ele passou essa personalidade dele como treinador. Então, a primeira vez que conheci ele foi ali. Ele conseguiu chegar às quartas de finais daquela Copa Libertadores da América, foi eliminado pelo São Paulo. Os times brasileiros tinham que cruzar nas quartas de finais, caso fosse se classificando, foi o que aconteceu com São Paulo e Criciúma. Ele pegou o time do Tele Santana, né, que ganhou aquela Copa Libertadores da América. O time Tele jogava bonito. O time do Criciúma era o time mais marcador, muito aguerrido, muito competente na luta. Então, foi aí a primeira vez que eu tive este contato com o Luiz Felipe Scolari. Então, o Criciúma foi eliminado pelo time do São Paulo, que realmente era superior, mas vendeu caro essa eliminação da Copa Libertadores de 1992. E daí eu comecei a acompanhar a carreira de Filipão. O Filipão assumiu o Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil em 1994, no final contra o Ceará. Ganhou de 1-0 dentro do Estádio Olímpico, né? Do Grêmio. Depois, em 95, ele chegou, fez um grande time, armou um grande time, pegou jogadores que não estavam sendo aproveitados nas outras equipes, como Jardel, que saiu do Vasco da Gama, era reserva, centroavante reserva, foi para o Grêmio, virou titular com ele, trouxe Ace do futebol paraguaio, jogou muito bem ali na lateral direita do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Paulo Nunes, também, que era um jogador reserva no Flamengo, não tinha muitas chances, era um jogador que não conseguia se firmar, foi para o Grêmio, tornou-se peça fundamental. Um time que tinha Arilson, Carlos Miguel, Dinho, que era o grande volante dele, tinha jogado no São Paulo. O Dinho tinha sido campeão mundial com o São Paulo Futebol Clube, chegou ao Grêmio, tornou-se um dos grandes jogadores de Filipão, aquele primeiro volante. Sempre os times de Filipão teve esses primeiros volantes de muita marcação, começando por Dinho e terminando agora em 2022 com Hugo Moura, que eu sempre digo nas transmissões que, para mim, o Hugo Moura é o Galeano do século XXI, de Luiz Felipe Scolari. É aquele jogador que encarna realmente o espírito Filipão. Jogadores não muito técnicos, mas que tinham uma raça impressionante e uma marcação incrível em cima dos seus marcadores, meus velhos. Então, eu tenho na cabeça, esse tipo de jogador é o tipo de jogador Felipão. Então, é no tipo Dinho, Luiz Carlos Goiano, Arilson, que era jovem na época, Carlos Miguel, ganhou a Copa Libertadores da América. Tinha o Adilson Batista, né, também o volante, Rivarola e Adilson, aliás, o zagueiro, né, a dupla de
de zaga, e Roger Machado na lateral esquerda. As duplas de Filipão sempre eram assim. Tinha algum jogador mais técnico e outro jogador mais pegado na marcação. Sempre foi assim. Era assim na zaga, com Rivarola e Adilson. Adilson era bem técnico, mas era duro também na marcação. O Rivarola era mais raçudo. O Dinho era mais raçudo. Luiz Carlos Goiano, volante, era um cara mais técnico. E no meio campo também tinha um cara que era mais armador, tinha mais técnica e outro mais raçudo. Sempre foi assim nas equipes de Filipão. Então, Filipão no Grêmio ganhou a Copa Libertadores da América, foi vice-campeão mundial, jogando contra o Ajax da Holanda. Esse jogo foi para os pênaltis, eu assisti esse jogo. A Holanda tinha uma seleção comandada por Louis van Gaal, que hoje é treinador da Holanda na Copa do Mundo 2022, que a gente vai acompanhar aqui, sempre trazendo as principais notícias. Então eu lembro que o time da Holanda era fantástico, tinha Van der Sar no gol, tinha Ronald de Boer, Frank de Boer, os irmãos de Boer, tinha Mark Overmars, uma seleção, meus amigos. Davids como volante, grandes jogadores realmente no time do Ajax. E o Grêmio fez um jogo decente, um jogo muito disputado. Levou para os pênaltis, mas não conseguiu ganhar, perdeu para os pênaltis, perdeu nos pênaltis, foi vice-campeão mundial, o Filipão com o Grêmio. Voltou no ano de 1996, o Grêmio ganhou o Campeonato Brasileiro de Futebol, numa final incrível contra a Portuguesa. Tinha perdido a primeira partida por 1-0 em São Paulo, no Morumbi, e virou a partida. Logo nos primeiros minutos, Paulo Nunes fez o gol do Grêmio dentro do Olímpico, Estádio Olímpico, 1-0 para o Grêmio. No segundo tempo, aos 38 minutos, o Ailton fez um gol de fora da grande área, dando título brasileiro ao Grêmio, fechando aí esse ciclo de Filipão, primeiro ciclo no Grêmio. Ele que acabou se transferindo para o Palmeiras, tinha sido vice-campeão da Copa do Brasil, também contra o Corinthians, perdeu a final para o Corinthians dentro do Estádio Olímpico, um gol do Marcelinho Carioca. O Corinthians ganhou a Copa do Brasil dentro do Estádio Olímpico de Luiz Felipe Scolari. E ele tinha uma guerrinha com a imprensa paulista. Dizia que a imprensa paulista não cobria os times de outros estados, o time dele se destacando, não tinha uma cobertura à altura do que deveria ter, porque era o time mais vencedor na época dentro do futebol brasileiro, esse Grêmio Futebol Porto Alegrense de 94 a 96. Então o Filipão sai do Grêmio e vai para o futebol japonês, para o Júbilo Iwata. Então lá eu não sei se ele conquistou o campeonato japonês, vou ficar devendo para vocês. Ele tinha Dunga no time dele. Então, vocês já podem imaginar, Filipão e Dunga no mesmo time, a raça era grande. O Dunga já é um pouco veterano, jogando no futebol japonês. Mas aí o Filipão recebe uma proposta que iria mudar a vida dele como treinador. Treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele recebe o convite e aceita. Chega a tempo no Palmeiras ainda de ser vice-campeão brasileiro em 1997. Perdeu a final para o Vasco em duas finais por 0-0. Naquele time ele trouxe o Oséias, ele tinha o Viola que tinha muita identificação com a camisa do Corinthians. Ele pagou o preço, disse, deixa comigo, que aqui ele será um jogador de destaque. Então ele foi, sim, jogou bem no Palmeiras. Mas aí já teve que sair, não ficou no banco de reservas, insatisfeito. Trouxe Paulo Nunes, trouxe Arce, jogadores de extrema confiança. E nesse time do Palmeiras ele conseguiu montar, trouxe Júnior Baiano do Flamengo em 98, jogava junto de Kleber, que era zagueiro, artilheiro. Tinha o goleiro Veloso, que acabou se machucando em 98. O Marcos entrou para fazer história no Palmeiras. No ano de 1998 ele conseguiu o título da Copa do Brasil, o primeiro título de Filipão com a camisa do Palmeiras. Ele que tinha trazido Alex em 97, Alex se tornou grande maestro do Palmeiras. O Zinho fez o gol do título, aliás, não sei, foi o Oséias. O Zinho tinha batido a falta, o goleiro deu rebote, o Dida. O Oséias botou para dentro, deu o título para o Palmeiras dentro do estádio do Morumbi, título da Copa do Brasil. Ganhou a Mercosul também de 98 e em 99 ele ganhou o maior título dele na história do Palmeiras, que foi a Copa Libertadores da América, numa final incrível contra os colombianos, dentro do Parque Antártica. Uma final que foi para os pênaltis e o Palmeiras ganhou
dramaticamente nos pênaltis, e aí Filipão entrou para a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. No ano 2000, ele continuou no Palmeiras, foi vice-campeão da Copa Libertadores, eliminando o Corinthians em 2 semifinais incríveis, impressionantes, onde Galeano fez um gol quase nos acréscimos, 3 para o Palmeiras, 2 para o Corinthians. O primeiro jogo tinha sido 4-3 no Morumbi, os 2 jogos no Morumbi, e o Palmeiras avançou para a final da Copa Libertadores, mas acabou perdendo para o Boca Juniors. Então, meus amigos, pela Copa Libertadores da América, o Filipão conquistou 2 títulos. 95 com o Grêmio, 99 com o Palmeiras. Chegou em 4 finais, 95, 99, 2000 com o Palmeiras, vice para o Boca Juniors, isso que eu falei agora, e a final de 2022, vice-campeão com a equipe do Atlético Paranaense. E desses 27 títulos, o mais importante, quando ele saiu do Palmeiras, foi para o Cruzeiro. Conseguiu fazer um bom trabalho, mas foi eliminado pelo Vasco na Copa João Avelange de 2000. Em 2001, ele sai do Cruzeiro, estava sem emprego, assume a seleção brasileira de futebol no lugar do treinador Emerson Leão. E aí ele mudaria a história. Pegou o Brasil numa época muito difícil, passando perrengue nas eliminatórias, ameaçado de ficar fora da Copa do Mundo, uma seleção que já tinha passado por Vanderlei Luxemburgo, por Emerson Leão. O Candinho assumiu interinamente contra a Venezuela e o Filipão assumiu a seleção com o seu fiel escudeiro Murtosa, que era auxiliar técnico dele. Então o Filipão fez um trabalho de recuperação. Na primeira partida, perdeu do Uruguai por 1-0 nas eliminatórias. A primeira e última convocação de Romário, o qual ele fez chorar, como eu falei aqui no começo do vídeo, deixou ele fora da Copa do Mundo. Houve uma quebra de confiança entre Filipão e Romário, por conta de algumas coisas que o Romário tinha feito e Filipão não sabia, ele se sentiu traído e realmente ele não deu sequência mais a Romário. Foi ganhando jogos nas eliminatórias, com Rivaldo como centroavante. Nessa época, o Brasil tinha Ronaldo contundido do joelho, na contusão mais grave da carreira de Ronaldo Fenômeno. Ele não tinha Ronaldinho Gaúcho ainda, que estava sem time, tinha saído do Grêmio. Em litígio com o Grêmio, Ronaldinho Gaúcho estava treinando no Bangu no começo do ano de 2001. Então, o Filipão não podia contar com o Ronaldinho, então ele fez uma seleção com alguns jogadores que estavam se destacando no futebol brasileiro, como Edilson, Vampeta, que eram corintianos rivais dele, que em uma ocasião foi pego uma conversa de Filipão nos vestiários pedindo para quebrar Edilson nas semifinais da Copa Libertadores da América de 2000, mas ele chamou o Edilson, chamou o Luizão, chamou o Vampeta, jogadores que não tinham tanta identificação ainda com a camisa da seleção brasileira, mas que com o Filipão jogaram sim futebol e classificaram o Brasil para a Copa do Mundo de 2002 pelas eliminatórias, sendo o Rivaldo o principal jogador. Rivaldo virou centroavante com o Filipão. E realmente o Rivaldo mostrou grande futebol com o Luiz Felipe Scolari. Já na preparação da Copa do Mundo, ele conseguiu trazer o Ronaldo se recuperou a tempo, Ronaldinho Gaúcho. Jogando pelo Paris Saint-Germain, apareceu bem mais forte fisicamente, jogando bem também nos amistosos com a seleção brasileira. Eu lembro do jogo que o Brasil fez contra o Barcelona. Antes de começar a Copa do Mundo, o Brasil jogou bem demais lá em Barcelona, contra a seleção, se não me engano, da Catalunha. Então o Brasil chegou bem na Copa do Mundo, ganhou da Turquia no primeiro jogo, jogo de virada, com a cara de Filipão, sofrido, a estreia da seleção brasileira. Depois o Brasil goleou a China por 4-0. Depois ganhou da Costa Rica por 5-2 com um time misto. Ele colocou Júnior, lateral esquerdo, que era jogador de confiança. Júnior fez gol, mas se sabia que não era titular. O titular absoluto era Roberto Carlos. Depois tivemos umas oitavas de finais totalmente sofridas contra a seleção da Bélgica, quando o Rivaldo fez um gol impressionante de virada de fora da grande área. E o Ronaldo Fenômeno fez 2-0 no final do jogo, sacramentando a classificação para as quartas de finais. E a gente pegou a Inglaterra, meus amigos. Mais um jogo com a cara de Luiz Felipe Scolari. Começamos perdendo com o gol de Michael Owen, 1-0 numa falha de Lúcio, zagueiro da seleção brasileira. E o Brasil conseguiu uma virada espetacular, num gol incrível de Rivaldo, numa grande jogada de Ronaldinho Gaúcho, que driblou 1, 2, 3, deu uma arrancada impressionante, deixou para Rivaldo. Rivaldo chapou no canto direito de cima, goleiro da Inglaterra. Então o Brasil empatava ali e virava com Ronaldinho Gaúcho
2-1 numa partida espetacular. Como o Brasil jogou bola naquela partida. Teve o Ronaldinho Gaúcho expulso logo após o gol de falta. Então, o Brasil passou para as semifinais depois de um jogo impressionante contra a Inglaterra de virada e ganhou por 1-0 nas semifinais pela mesma Turquia que tinha virado o jogo na estreia do Brasil na Copa. 1-0, gol de Ronaldo de biquinho, e a final contra a Alemanha, um jogo disputado, pegado, jogado nos detalhes, e o Brasil conseguiu fazer 2 gols com o Ronaldo Fenômeno. Primeiro gol depois de um rebote de um chute incrível de Rivaldo de fora da grande área. E o segundo gol, o Rivaldo fez o corta-luz e o Ronaldo finalizou. Um dos gols mais bonitos da história da Copa do Mundo, eu me lembro. 2-0 para o Brasil. Ali o Filipão conseguia seu ápice na carreira como treinador, treinando a seleção brasileira, conquistando a Copa do Mundo de 2002. Filipão não renova com a seleção brasileira e vai para a seleção de Portugal. Monta uma seleção de Portugal com 2 jogadores brasileiros, os naturalizados portugueses, e os convoca. Já eram naturalizados, e Filipão convoca o Pepe e o Deco. E aí, meus amigos, esses 2 jogadores viraram símbolo da seleção portuguesa, juntamente com Figo e ele, galera, começando a carreira no Manchester United, se destacando, Cristiano Ronaldo. Então, esses 4 jogadores, Pepe, Deco, Figo e Cristiano Ronaldo, se tornam um símbolo de uma seleção portuguesa, que o Filipão foi treinar dentro de Portugal, a Eurocopa, jogou a Eurocopa. Eu lembro muitos brasileiros torcendo para Portugal. Filipão consegue passar pela Itália, pela Inglaterra e chega à final da Eurocopa. Depois de muito tempo, o Portugal consegue chegar. Se não me engano, foi a primeira vez que Portugal conseguiu chegar numa final de Eurocopa, mas perde em casa para a Grécia o título da Eurocopa, torna-se vice-campeão, mas ele cria uma identidade muito grande com o povo português, vestindo a bandeira de Portugal, mostrando aquele futebol de muita raça. Depois levou a Portugal à Copa do Mundo 2006, fez uma boa Copa do Mundo também, foi eliminada nas semifinais para a França, que tinha eliminado o Brasil, não conseguiu ir para a final, 1-0 nas semifinais contra a França, e quase que o Portugal empatava o jogo no final para levar para a prorrogação, para poder ir para as finais da Copa de 2006 contra a Itália, mas não conseguiu. 2008 ele consegue uma boa campanha com Portugal na Eurocopa, mas não consegue o título, foi eliminada nas semifinais novamente, num jogo muito pegado, muito disputado, e ele deixa a seleção portuguesa para assumir o Chelsea. No Chelsea ele não foi muito bem, meus amigos, não teve bom desempenho, e daí o Filipão volta ao Palmeiras no ano de 2012 e conquista a Copa do Brasil, que ninguém acreditava, com um time mediano, um time com várias limitações, mas aí ele deixa o Palmeiras, e quando ele deixa o Palmeiras é rebaixado. Então ficou uma certa mancha com os torcedores do Palmeiras, mas aí ele assume, mas não o suficiente para retirar o que ele tinha como ídolo ali na história do Palmeiras. Ele assume a seleção brasileira no ano de 2013, no lugar do treinador Mano Menezes, conquista a Copa das Confederações em 2013, uma Copa impressionante, jogou muito bem, goleou a Espanha dentro do Maracanã por 3-0. Para mim, 3-0 é goleada. Então, levantou a Copa das Confederações com Neymar, com Fred, vários jogadores ali que fizeram uma união com o Luiz Felipe Scolari. Chegamos à Copa de 2014 no Brasil, uma Copa do caos. Uma Copa que o Brasil não jogou tão bem, estreou contra a Croácia, ganhou de virada por 3-1. Depois empatou com o México 0-0 na cidade de Fortaleza. Depois ganhou de Camarões por 4-0, mas o Camarões era uma seleção que tinha várias limitações, a gente sabia, mas ele fez um bom resultado. E aí foi para as oitavas de finais, um jogo dramático contra o Chile, quando a gente passou para os pênaltis dentro do estádio do Mineirão. Passamos pela Colômbia por 2-0 nas quartas de finais, 2-1, aliás, um bom jogo, mas aí chegamos no fatídico 7-1. O Brasil tinha perdido Neymar e Thiago Silva para essa partida. O Neymar levou uma joelhada, né? O jogador da Colômbia ficou fora da Copa do Mundo e o Brasil foi jogar sem ele. E o Thiago Silva tinha sido suspenso na partida contra a Colômbia, não jogou contra a Alemanha. Então, muita gente pedia que Filipão colocasse o meio-campo mais pesado, inclusive eu. Aí ele colocou o Bernard Alegria nas pernas, na ponta direita, e abriu todo o meio de campo contra a equipe da Alemanha. A Alemanha fez aquele 7-1.
um jogo fatídico, e ali realmente ficou uma mancha na história de Filipão como treinador, mas não o suficiente para apagar toda essa carreira aqui que eu estou trazendo para vocês. Então ele volta mais uma vez, ele vai treinar a equipe na China, ganha 3 títulos chineses, ganha Champions League asiática. Veja só, meus amigos, mais títulos importantes aí na carreira de Felipão. E ele volta ao futebol brasileiro, depois de passar também pelo Uzbequistão, e volta à equipe do Palmeiras. O Palmeiras tinha montado uma grande equipe com o apoio da Crefisa, não estava tendo bons resultados. Felipão chega a tempo do Palmeiras ser campeão brasileiro de 2018. Então o Felipão conquista mais um título com o Palmeiras. Entrou o ano de 2019, quando eu comecei aqui o canal, cobri Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, e o Palmeiras foi eliminado pela equipe do Grêmio, dentro do estádio do Pacaembu, no jogo de virada. O Palmeiras começou na frente com o gol do Luiz Adriano, levou a virada por 2-1. Foi eliminado pelo Grêmio, que ele tinha passado também pelo Grêmio no ano de 2015, pós-Copa do Mundo. Não tinha, ainda, se não me engano, ele ainda conseguiu classificar o Grêmio à Copa Libertadores da América em 2015. Então, meus amigos, o Filipão, eliminado da Copa Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, não resistiu com esses resultados e foi demitido da equipe do Palmeiras. Filipão fica parado o tempo no mundo do futebol, volta para ajudar o Cruzeiro, do qual tinha passado no ano 2000, na Série B. O Cruzeiro na zona de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro da Série B de 2020. Ele livra o Cruzeiro da Série C e deixa o time muito aplaudido. Chegou em 2021, sai do Cruzeiro, chegou em 2021 ao Grêmio, o Grêmio já estava patinando na zona de rebaixamento, consegue alguns bons resultados, mas não o suficiente para livrar o Grêmio do rebaixamento, acaba sendo demitido do Grêmio. E no ano de 2022, Filipão ressurge no Atlético Paranaense, pega o Atlético Paranaense em 13º lugar no Campeonato Brasileiro, depois de uma goleada, onde Fábio Carille perdeu por 5-0 na Copa Libertadores da América, que começa uma reação impressionante com essa equipe, consegue a classificação na última rodada, na fase de grupos, para as oitavas de finais, chega nas oitavas de finais, elimina o Libertad no último minuto, dentro do Paraguai, chega nas quartas de finais, eliminou o Estudiantes, que era favorito contra o Atlético Paranaense, tinha um bom futebol, o Vitor Roque fez o gol nos últimos minutos do jogo contra o Estudiantes, dentro da Argentina, depois de um empate dentro de Curitiba. E nas semifinais quis o destino que ele pegasse o Palmeiras, que tanto ele conhece, meus amigos. Ganha do Palmeiras a primeira partida e elimina o Palmeiras no empate, jogando com mais um jogador dentro do Allianz Parque, um jogo histórico, depois de estar perdendo por 2-0. O Pablo fez o primeiro gol do Atlético e o David Terãs fez o gol fora da grande área, desviando no jogador Piquerez do Palmeiras, 2-2, e ele leva o Atlético Paranaense à final contra o Flamengo. Tudo que atrapalhou o Filipão foi a expulsão do Pedro Henrique, porque até a expulsão o Atlético Paranaense estava jogando um pouco melhor que o Flamengo, marcando muito bem, mas aí ele fica pelo caminho. Muita gente não gosta do estilo de Filipão, muita gente não gosta desse estilo de futebol marcador, que para mim é válido dentro do futebol brasileiro. Na minha opinião, ele ensinou isso aí de um jogo muito seguro, muito reativo, muito forte na marcação, aos treinadores portugueses, ao Zé Mourinho, ao Abel Ferreira, ao Vitor Pereira, treinadores de Portugal que têm esse estilo, aprenderam muito com o Filipão. Paulo Bento também, aprenderam muito com o Luiz Felipe Scolari quando ele lá passou em Portugal. Então, no balanço geral, Filipão, mesmo com esse vice-campeonato do Atlético Paranaense, agora ele vira diretor esportivo do Atlético Paranaense, vai ficar dentro da cidade de Curitiba, vai morar lá, é mais positiva do que negativa. E vocês, meus amigos, o que acharam de Luiz Felipe Scolari como treinador de futebol? Grandes títulos, 27 títulos, só aqui, ó, uma Copa Mercosul 98, Recopa Sul-Americana com o Grêmio, 4 Copas do Brasil, 91, 94, 98, 2012, 2 Brasileirões, 96 e 2018, 2 Libertadores da América, 95 e 99, uma Copa do Mundo em 2002, 3 Campeonatos Gaúchos, 87, 95, 96, um Rio-São Paulo pelo Palmeiras,
Copa da China, 3 campeonatos chineses, uma Champions League asiática e 13 vice-campeonatos. Meus amigos, deixa teu like caso você tenha gostado. Esse vídeo se alongou, porque realmente, falando de Filipão, tem que se alongar. E eu deixo aqui a frase que ele falou na entrevista coletiva de despedida depois da vitória de 3-0 sobre o Botafogo do Atlético Paranaense. Eu vou parar como treinador. O novo comandante deve ser o Paulo Turra. Serei diretor técnico, um cargo novo que não conheço muito bem, mas que vou procurar aprender o mais rápido possível. Parabéns, Filipão! Eu sou um dos caras que lhe admiro, meus amigos. Quase 1.700 jogos na carreira, mais de 800 vitórias. 18 clubes na carreira, meus amigos. E se despede com o último título do futebol, com o Campeonato Brasileiro de 2018. Meus velhos, caso tenha gostado desse vídeo, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha aí para teus amigos, teus intrigados e acompanha aqui com a gente. Copa do Mundo do Catar, Boteco Ball vai transmitir jogos ao vivo, vamos transmitir mesas redondas, Conexão Catar, Fight Catar com Braulio Alves também, meu parceiro Braulio Souza. E vamos em frente, meus amigos. Tenham um grande dia, grande abraço para vocês.